Por que você acha que se fala tão pouco hoje sobre cura interior? A gente tinha, você até, se eu não me engano, você tem um livro de cura Sim, interior sim, sim. também. Eu me lembro do Padre Léo. O Padre Léo falava muito sobre cura interior. E eu vejo que não é por falta de necessidade. As pessoas estão cada vez mais necessitadas de cura interior. Você falou de relacionamento, você falou de crenças, você falou de pai e mãe, relacionamento paterno, por exemplo. Por que que isso tem sido tão pouco falado, pouco trabalhado hoje em dia? Realmente é um tema que fugiu um pouco da linha de pregação das pessoas, né? As pessoas estão pregando muito outros temas, né? Sim. São vários temas. Mas a cura interior, ela é hiper necessária, porque é como se você tivesse um reencontro constante Aham. com a sua verdadeira pessoa, né? Quem você realmente é. Então, eu tenho um exercício de sempre voltar, por exemplo, Tony, no lugar onde eu nasci, né? Eu tenho a graça de morar, eu voltei a morar na minha cidade, né? O lugar onde eu nasci não existe mais. Era uma fazenda, a casa, a rua onde eu nasci, cresci, não existe mais. Hoje é mato, né? É mato. Mas a entrada da fazenda está lá, a igreja da fazenda ainda está lá. E geralmente quando eu volto de um grande encontro, onde a gente foi ovacionado, um show, um congresso, uma peregrinação, enfim, um programa bom de televisão, um podcast, Show grande. show grande, né? Eu passo por lá, sabe? Eu passo por lá e tento me recordar de quem eu era, onde eu nasci, o caminho que eu fiz, e percebendo que as feridas que foram sendo abertas ao longo da vida, por erros que eu cometi principalmente, né? Não quero culpar ninguém, mas foram erros, foram decisões erradas, foram opções que não foram felizes e que causaram em mim uma ferida, né? A primeira vez que eu fui para um prostíbulo, a primeira vez que eu usei droga, a primeira vez que eu tomei um porre, a primeira vez que eu briguei, que eu dei um soco, que eu tomei um soco, né? Então, essas coisas, esses erros, né, abriram algumas feridas em mim, né? Primeira vez que eu não dei atenção devida a um filho que precisava dar, a primeira vez que eu respondi de uma forma equivocada para uma pessoa que eu amo, enfim, abriram feridas, né? Então são todas, a maioria são reparáveis, né? Um pedido de perdão, né? Um pedido de desculpa formal ou informal, né? Um recadinho no WhatsApp e pedir a Deus, Senhor, me dá de novo uma oportunidade de viver de novo aquele momento com aquela pessoa. Ela não morreu ainda, Né? deixa eu fazer diferente, né? Essa reparação, Reparação é muito é importante maravilhoso, falar sobre isso, né, Dom? muito importante, porque logo em seguida uma cura, Deus me curou do trauma X, mas aquela situação vai talvez se repetir na minha frente, né? Em outro cenário, com outras pessoas, eu terei a oportunidade de fazer diferente. E às vezes se eu fui perdoado até mesmo de um pecado que eu cometi, mas a consequência pode ficar, né? Exatamente. Fazer essa reparação para geralmente, tratar a consequência, né? geralmente fica. Então eu vejo que a cura interior é um trabalho completo. Tem aquela cura interior clássica, que você vai ao grupo de oração e alguém, por uma palavra de ciência, né, revelado a ela, fala, Deus está curando uma pessoa assim, que na sua infância, assim, assim, assado, cauda do cavalo, isso criou um trauma, já não pode ver um cavalo, suponhamos. Isso é maravilhoso, é o dom de ciência, dom daquela cura interior. Fui curado, beleza. Pô, então agora, tomara que Deus me dê a chance de subir num cavalo. Andar de cavalo. Então, eu acredito que toda coisa que é curada, e isso é uma realidade dos nossos grupos de oração, dos grandes congressos, da noite da Marca da Vitória, de uma noite Acredite, de um programa de televisão, tal, numa conversa com uma pessoa, né, tudo mais. E aí vem a hora da reparação. Eu acho que a grande cura mesmo acontece quando Deus nos dá a oportunidade de nos confrontarmos de novo, né, com aquela situação. De preferência, aquela pessoa. Sabe? E ter a oportunidade de fazer diferente. De fazer de novo, só que de forma diferente. De viver aquela cena de novo, só que de uma forma diferente. E eu tive várias oportunidades assim na minha vida, sabe? De reencontrar pessoas,
de estar de novo em determinados lugares e perceber que aquela cura que eu recebi naquele dia, naquele encontro, por uma palavra de ciência de um pregador, Padre Jonas, Padre Léo e tantos padres, né, que passaram pela minha vida, e eu ter a oportunidade de fazer de novo, cara, puxa, isso amadurece a gente, isso deixa a gente feliz, né? Testemunha que realmente a cura aconteceu, né? Aconteceu, tô curado, né? Sim. Ficou uma cicatriz? Ficou, tá lá. Aquela cicatriz também mostra que naquele lugarzinho você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A pele ficou um pouquinho mais fina, você tem que proteger mais que lá, não pode expor tanto. Então, eu vejo que a cura interior, ela é um fato na nossa caminhada. Ela tem que ser pregada, testemunhada, incentivada. E a gente tem que ir além um pouquinho. Olha, fui curado de uma discussão que eu tive com a minha esposa na lua de mel. Sim. Agora, eu ainda estou casado com ela, eu posso ter a mesma conversa, e fazer diferente com ela de novo, entendeu? Então, acho que isso aí é maravilhoso. Eu acho que a extensão do grupo de oração, ou da noite de louvor, ou do congresso, do acampamento, do show, a extensão daquilo é que vai fazer com que aquele milagre realmente... Eu tive uma experiência assim, você está falando, eu me lembrei muito do meu pai. Meu pai, quando, na minha infância, ele, infelizmente, ele aprendeu que a vida dele era trabalho. Meu pai, mas por quê? A gente vai entendendo o processo de vida, né? O pai do meu pai ficou doente quando os irmãos eram bem criança ainda. Então meu pai teve que, na infância ainda, ter que trabalhar na roça para sustentar a família, ele e os irmãos dele. Então ali com 5, 7 anos de idade, 5, 6 anos de idade, ele teve que ir para a roça plantar, porque meu pai, a família do meu pai, eles moravam lá em Goiás, era muito assim, morava de caseiro em uma fazenda e tinha que trabalhar para o fazendeiro e em outros momentos trabalhava para si mesmo para plantar, porque não ganhava para trabalhar para o fazendeiro, ganhava o direito de morar naquela terra. E aí meu pai aprendeu desde muito cedo que a vida dele era trabalho. Quando eu nasci, meu pai já estava estruturado profissionalmente, financeiramente falando, só que ele trabalhava em comércio. Meu pai trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Ele era, infelizmente, um escravo do trabalho. Vivia para o trabalho. Só trabalho. E por causa disso ele não tinha tempo para ficar comigo, com meu irmão, não brincava com a gente. Era muitas vezes ríspido porque ele estava cansado. Ele já estava saturado de trabalho. E quando eu fiz 7 anos, ele repetiu a mesma coisa comigo. Ele me levou para a lanchonete e me fazia trabalhar. E eu ficava com muita raiva. Fiquei aí até os 13, 14 anos nessa situação. E eu me lembro que eu chegava a ficar com ódio, porque eu queria estar brincando com os meus primos, na minha avó. Eu tinha que trabalhar, lavar copo, lavar banheiro, servir as mesas, era uma lanchonete. E essa fase da minha vida foi muito ruim. Por isso, um dos motivos que eu fui para as drogas. Porque eu queria chamar a atenção do meu pai, porque eu queria, na verdade, amor e carinho dele e da minha mãe, que trabalhavam muito. E o tempo foi passando, e depois eu tive a experiência com Deus, o Senhor me libertou das drogas, do vício da bebida, e o processo de missionário, de cantor. Quando chega alguns anos atrás, poucos anos atrás, meu pai fica doente, meu pai morreu muito cedo, por causa de complicações de saúde, porque trabalhava demais. Não comia na hora certa, não tomava água direito. E aí, no final da vida do meu pai, ele foi para onde? Na minha casa. E aí eu tive a graça de cuidar do meu pai. Então Deus me deu a oportunidade de viver com meu pai na velhice, o que eu não vivi na minha infância, na velhice dele. E aí eu tive algumas oportunidades de fazer a barba do meu pai. Nossa. Que coisa linda. E ali, às vezes, estava no banheiro, ele sentava no vaso e eu ia pertinho do rosto dele para fazer a barba dele. E eu, às vezes eu olhava nos olhos dele, ele com vergonha, olhava para baixo. E ali eu tive essa mesma experiência que você está falando. Ali eu entendi, fazendo a barba do meu pai, amando ele profundamente, eu entendi, nossa, obrigado, meu Deus, porque eu tive a oportunidade de viver o que eu não vivi com meu pai. Um dia eu odiei, mas a cura aconteceu tamanha que agora eu posso cuidar. Eu tive a experiência de poder amar o meu pai antes dele morrer.
passar um tempo com ele, cuidar dele. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Existem pessoas, né, que são decepcionadas, por exemplo, no campo afetivo, né? Depois que termina um relacionamento, né, afetivo, né, amoroso, diz assim: eu nunca mais vou amar ninguém, nunca mais vou me entregar a nenhum outro homem, né? Sim. E se bloqueia. Então, o que vai ser a cura para aquela pessoa? É quando ela procurar a Deus, é claro, né? Sim. Ter essa experiência, né? Processo de cura, né? Essa experiência, esse processo de cura, esse encontro pessoal com Deus, beleza, Deus curou. Mas agora, você pode se abrir a um outro relacionamento. A Exatamente. prova da cura, digamos assim, né? A contestação, aliás, como é que é? Provas. A comprovação, melhor dizendo, né? A prova vai ser exatamente, poxa, eu consigo amar de novo, né? Exato. Poxa, eu odiei o meu pai porque ele me fez trabalhar muito. Eu fui curado. Agora eu faço a barba do meu pai olhando no olho dele. Cara, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Acredito que E só Deus que faz a gente viver isso, né? e o Eu processo poderia completo. Imagina, meu pai poderia ter morrido, e eu poderia ter morrido, e ele teria morrido, e eu poderia ter ficado sem perdoar meu pai. Sem viver um processo de amor, de carinho com ele. E aí eu ia sofrer pro resto da minha vida também. Nossa, é verdade. Porque eu não tive a oportunidade de cuidar do meu pai. Ou eu não quis porque estava magoado, ressentido. Quantas pessoas fazem isso, né? Interessante você falar isso. A gente tem, inclusive, um curso que se chama Vidas Desbloqueadas, onde a gente Legal. trabalha o processo de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava: conhece-te, aceita-te, supera-te. Esses 3 pontos que a gente trabalha o processo de cura. Você falou do bloqueio, a pessoa se bloqueia. Isso é muito real. Se eu não trabalhar a minha história de vida, as minhas dores e as minhas crenças negativas, eu não vou conseguir superar os bloqueios que tem dentro de mim, que me impedem de ser feliz, que me impedem de ter um relacionamento, que me impedem às vezes de trabalhar. Às vezes a pessoa viu o pai sofrendo com um empreendedorismo que não deu certo, e a pessoa tem um chamado de ser empreendedor, mas ela pensa: não, mas meu pai sofreu muito com isso, quebrou, não deu certo, eu não vou mexer com isso não. A pessoa está travada, está bloqueada. Ela precisa Se trabalhar. auto-sabota, né? Se Exatamente. auto-sabota. E ela precisa trabalhar esse processo de vida que você viveu. Eu achei muito bonito você falar que volta no lugar que você nasceu. E esse voltar no lugar que nasceu é aquela mesma frase do filho pródigo, quando ele vai voltar, ele fala: quando caiu em si, a Bíblia fala essa frase, eu acho ela sensacional. Ele caiu em si. Imagina, eu fico imaginando ele caindo em mim, né? Porque Inácio, Santo Inácio vai falar que dentro de nós tem um mundo interior, é maior que as galáxias. O mundo interior de um ser humano, Santo Inácio diz que é maior que uma galáxia inteira. Imagina o tamanho disso. Então ele caiu em si. Quando eu caio em mim, eu entro no mundo interior, que eu posso descobrir, desbloquear tantas coisas, vivenciar tantas curas na minha história de vida. Isso é muito belo.